foram clarões de luzes que apareceram no céu. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as misteriosas luzes que apareceram no céu logo durante um dos últimos terremotos que aconteceu no México essa semana. O negócio é cabuloso. Seriam esses os sinais do apocalipse? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, só que antes de começar o vídeo propriamente dito, eu preciso dar dois recados. O primeiro é que, caso você não saiba, eu e a Moriá, do canal Coisa de Moriá, nós temos um podcast juntas, o Quinta Dimensão Cast. Se inscreva no canal do podcast que está aparecendo aqui em cima nos cards e venha acompanhar a gente. Você pode ouvir a gente em todas as plataformas de podcast, é tudo gratuito e é um podcast da Quinta Dimensão, bem como o nome sugere, onde a gente trata de assuntos da quinta dimensão. E também, toda terça, quinta e domingo tem as lives que eu faço lá no site roxo. Tá aparecendo aqui do lado também o meu usuário, mas eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, no comentário fixado. É só me seguir por lá, também é de graça. No domingo, um terremoto atingiu o México e teve 7 graus na escala Richter e assustou muito os moradores. Só que não por causa só do terremoto em si, como se já não bastasse toda a situação do terremoto, ainda tiveram outras coisas que assustaram mais ainda. Esse terremoto aconteceu a 17 quilômetros a sudoeste de Acapulco, ou seja, próximo do mar. O tremor foi sentido também na capital mexicana e em outras cidades e, sério, o caos tomou conta do México. O acontecimento teve uma magnitude tão extrema que fez com que os mexicanos se recordassem daquele fatídico terremoto que aconteceu em 2017. Porém, durante o terremoto, o que mais chamou a atenção dos moradores mexicanos foram clarões de luzes que apareceram no céu, como se estivesse acontecendo uma espécie de uma tempestade magnética, porém sem chuva, sem trovão. Não era uma tempestade. As luzes de várias cores piscavam na atmosfera e fizeram com que os moradores gravassem vídeos impressionantes. Vejam só o vídeo que foi filmado pela TV local mexicana. Nós temos esse outro também que veio daquela rede que começa com tique e termina com toque, que não pode ser mencionado aqui, e em outro ângulo. Se liga. Mas o que são essas luzes e por que elas apareceram? Algumas pessoas na internet chegaram a cogitar que o que realmente aconteceu no México eram sinais do arrebatamento. Afinal de contas, não é normal esse tipo de fenômeno no céu, juntamente com outro tipo de fenômeno acontecendo na Terra. Só que o que pouquíssimas pessoas sabem é que avistamentos de OVNIs estão diretamente ligados com catástrofes naturais. Inclusive, quem está falando isso não sou eu, é um ex-fuzileiro da Marinha Americana. Ao longo dos anos, diversos vídeos mostrando OVNIs têm sido captados bem em locais onde desastres naturais estavam acontecendo. Incêndios, queimadas, tsunamis, terremotos, furacões. Sempre que tem uma catástrofe natural, tem um OVNI ali no meio. Entretanto, as imagens falam muito, porém a origem desses avistamentos não está clara nem para os militares americanos. Em uma entrevista para o jornal Daily Mail, esse ex-oficial da Marinha Americana disse que esses avistamentos de OVNIs estão diretamente ligados com catástrofes naturais e que
A Segurança Nacional dos Estados Unidos sabe disso. Nick Carnese, que faz parte de pesquisas relacionadas à ufologia e de OVNIs, também tem uma compilação gigante dessas imagens. Algumas delas eu vou passar aqui para vocês no vídeo de hoje. Esse cara, ele tem um programa na televisão no canal Discovery e ele que é ex-fuzileiro naval que serviu no Afeganistão como oficial de inteligência, revelou como ele detectou uma relação entre esses fenômenos e o aparecimento de OVNIs. Ele fala de várias explicações que a ciência do planeta e vários experts já deram para esses fenômenos luminosos, porém, ele diz que nenhuma dessas explicações elas relatam de fato o que aconteceu, ou seja, o fenômeno não tem explicação. E daí eu fui pesquisar e eu encontrei diversos vídeos mostrando esse avistamento de luzes um pouquinho antes ou um pouquinho depois dessas catástrofes naturais. Será que eles estão monitorando para saber se está tudo bem? Ou se ao contrário, eles estão causando? As imagens que eu encontrei, elas mostram uma interação ainda maior desses OVNIs quando o assunto é terremotos e atividade vulcânica. Ou seja, parece que eles interferem mais. A gente só não sabe se interfere para o bem ou para o mal. Como, por exemplo, o vídeo que vocês vão ver a seguir, que foi gravado em 2020. Esse vídeo foi gravado no vulcão de Popocatépetl, também no México. E é muito interessante porque o vulcão explode e alguns milésimos de segundos depois a gente vê uma luz passando no céu. Veja. É óbvio, gente, que essa luz que passa atrás, ela pode ser uma estrela cadente? Sim, ela pode ser uma estrela cadente, um meteorito que entrou em contato com a atmosfera, ou até um debris, um pedacinho da rocha em chamas que passou ali atrás. Porém, pela velocidade e pela trajetória, fica um tanto quanto dúbia a interpretação. Além disso, gente, que pessoa sortuda, né, que conseguiu filmar a explosão de um vulcão e ao mesmo tempo uma estrela cadente. Se eu tivesse nessa situação, não sei se eu faria um pedido para a estrela ou se eu corria do vulcão. O canal da Fox 61, que é um canal da Fox dos Estados Unidos, também mostrou uma foto de um UFO bem acima do Yellowstone. E não sei se vocês sabem, mas o Yellowstone é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Se ele entrar em erupção, gente, simplesmente acabou a América do Norte. Apenas. E as medições no Yellowstone nunca estiveram tão altas quanto nos últimos anos. O que isso significa? Significa que isso são episódios dos próximos capítulos das desgraças que estão acontecendo aqui na Terra. Em 5 de janeiro de 2020, nesse mesmo vulcão de Popocatépetl, gente, esse nome é muito difícil de falar, também no México, existiu uma outra interação entre o vulcão e uma luz misteriosa. Vejam.
Ou seja, aparentemente isso é mais comum do que se imagina? Parece que sim, mas é claro que como nós não estamos acostumados a ver essas coisas, quando a gente tem contato com isso, é um tanto quanto assustador. Eu concordo, mas o que aconteceu no México, segundo a ciência, não foi OVNI não. Apesar de que a mesma ciência ter assumido pouquíssimos meses antes que eles não têm uma resposta definitiva para isso. Então a mesma ciência que assumiu que eles não sabem por que os OVNIs estão visitando essas catástrofes naturais, ela também assume que tem uma resposta para o que aconteceu no México. De acordo com pesquisadores da Universidade de Hutchins dos Estados Unidos, as luzes aparecem devido a movimentos em camadas do solo que geram cargas elétricas enormes quando acontecem perto de falhas geológicas. São as famosas luzes de terremoto. Famoso porque se nunca ninguém ouviu falar? Não sei, mas para o cientista que explicou isso, é famoso e acontece sempre. Para mim não é, para você não é, mas para ele é. E de acordo com esses mesmos pesquisadores, essas luzes elas são avistadas há séculos no nosso planeta. Essa é a minha cara de eu tô sabendo disso agora, também é novidade para mim. Outra hipótese levantada é de que existe uma fricção entre as rochas que cause uma espécie de uma atividade elétrica, ou seja, é igual quando você pega uma rocha, bate na outra e ela dá aquele choquinho que gera uma faísca para você acender uma fogueira. Essa é a explicação. E que a luz proveniente dessa fricção não é muito diferente da luz dos raios durante uma tempestade. Elas resultam em um acúmulo de carga elétrica que sobe para a atmosfera, e aí esses clarões que a gente vê são, na verdade, descarga elétrica de partículas muito carregadas. No caso dessa luz de terremoto, isso acontece por causa do movimento das falhas geológicas e por causa da proximidade com o mar, isso estaria acontecendo. Segundo um comunicado da Associação Sismológica dos Estados Unidos, eventos iguais a esses acontecem desde 1600 aqui na Terra. Foi o que eu falei, gente, essa é a primeira vez que eu vejo. Então essa explicação tá um tanto quanto esquisita. Só que já tiveram outros reportes de luzes acontecendo não dessa forma que aconteceu lá no México, de uma maneira mais suave. Como, por exemplo, câmeras de segurança registraram raios de luz durante um terremoto de magnitude de 8.0 na escala Richter, no Peru, em 2007. Também em 1906, em São Francisco, alguns dias antes de um terremoto, um casal observou luzes no céu. Não se sabe se luzes, que tipo de luzes, né? OVNIs ou esses raios causados por falhas geológicas. Em 1988, um globo de luz na cor púrpura ficou visível no céu durante 11 dias no Canadá, em Quebec, antes de ter um terremoto. Faz algum sentido, gente, isso ser realmente uma descarga geológica? Essa teoria para tentar explicar o que aconteceu no México essa semana soa um tanto quanto duvidosa para mim. Não sei para vocês. Mas, no momento, é a única explicação científica que nós temos. E aí, você está convencido dessa explicação? Comenta aqui embaixo se você visse um negócio desse e a pessoa falasse para você que isso aí são raios formados através de falhas geológicas, se você iria aceitar essa explicação. Eu vi também em um outro lugar de pessoas falando que por causa do tremor, os transformadores elétricos da cidade, esses normais de distribuição de energia, estavam explodindo e causando esses clarões. Só que dá para perceber que isso é muito acima da altura de um transformador. Enfim, no fundo, esses especialistas estão tentando colocar panos frios na situação, sabe assim, apaziguar a situação e fazer com que as pessoas não entrem em pânico. Mas eu, Caroline, olhando essas imagens, eu achei estranho. Mas é óbvio, gente, que se eu souber de mais alguma coisa, eu conto pra vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não percam que essa semana, ó, tem uma entrevista top. É isso que eu vou dizer. Quem me segue lá no Instagram já sabe com quem eu conversei. Então, assim, se eu fosse você, eu não perderia. Goodbye!